Oi, pessoal. Esse é mais um episódio do Reaja, campanha institucional do Cine Justiça. E hoje nós vamos discutir um tema super importante, que é o racismo no mercado de trabalho. É essencial que a gente discuta esse tema com profundidade para a gente garantir espaços mais justos, inclusivos e diversos. Então, o racismo estrutural cria as bases para o racismo institucional. Portanto, a importância de levar o debate sobre o racismo no mercado de trabalho para o judiciário é inegável. O judiciário, enquanto uma das principais instâncias de defesa dos direitos e garantias constitucionais, deve ser um exemplo de equidade e justiça racial e social. No entanto, dados e estudos mostram que o racismo estrutural permeia também esse espaço, impactando a presença e ascensão de profissionais negros e negras no Poder Judiciário. Como expressão do racismo institucional, temos as oportunidades limitadas e subrepresentação de pessoas negras em cargos de liderança, o que pode criar barreiras não apenas profissionais, mas que também podem refletir na qualidade dos serviços prestados e nas percepções de imparcialidade da instituição. Por isso, para promover um judiciário verdadeiramente inclusivo e justo, é fundamental que haja compromisso com ações antirracistas e com a criação de mecanismos que garantam a igualdade de acesso, oportunidades e dignidade a todos os seus integrantes. Discutir o racismo no mercado de trabalho, e especialmente no judiciário, é, portanto, um passo essencial para uma justiça mais humana, igualitária e coerente com os valores democráticos e constitucionais. Eu sou Camila Santos da Silva, sou servidora do Poder Judiciário e filiada ao Cine Justiça. Sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, curtos, e estou vestindo uma blusa laranja com um blazer marrom por cima. Estou utilizando o anel no dedo indicador, meu anel de formatura. Também aqui o relógio, Estou de batom. E para discutir o racismo no mercado de trabalho e não só no Poder Judiciário, a gente convidou aqui 3 pessoas excelentes para conversar com a gente, discutir esse tema e refletir. Então, eu vou pedir que a Janira Sodré comece se apresentando. Quem é você na fila do pão? Ai, Camila, eu sou Janira Sodré, eu sou uma mulher negra de meia idade, tenho 53 anos, eu estou com um vestido branco com detalhes em fuxico na cor verde escuro. Eu uso óculos de aro prateado e uso brinco de gotas prateado também. Camila, é uma alegria para mim estar aqui trabalhando com você, conversando com vocês sobre esse tema fundamental para nós, que é a dignidade do trabalho como um ethos do povo negro desse país, como também um lugar conspurcado por um sistema que faz seletividade racial na colocação das pessoas nos ambientes de trabalho. Então, acho que é um tema gigante, por isso eu saúdo o Cine de Justiça. Também esse podcast, eu acho que é sobre isso, reagir para permanecermos vivos. Obrigada, Jania. Agora, Eliane, se apresente. Quem é você na fila do pão? Eu sou Eliane Moreira, tenho 37 anos, sou jornalista, formada há 14 anos. Na fila do pão, eu sou a que gosta do pão mandi. Que eu aprendi aqui, no estado de Goiás. Eu sou natural de Juiz de Fora, cidade que faz divisa entre os estados de Minas e Rio de Janeiro. Atualmente sou repórter da afiliada da Globo aqui em Goiânia. Sou uma mulher baixa, de 1,60 m, negra, cabelos cacheados até a altura dos ombros, para baixo um pouquinho dos ombros, visto blusa azul, tô vestida com uma blusa verde, Eu pensando uma coisa e dizendo outra, tô vestida com uma blusa verde e uso um anel no dedo da mão direita. Não sei que dedo é esse, alguém me ajuda? Anelar. No dedo anelar da mão direita. Jonathan, quem é você na fila do pão?
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com todas vocês, essa mesa riquíssima em pessoas e ancestralidade. Sou Jonathan Xavier, tenho 24 anos, sou historiador, sou quilombola, trabalho também com marketing. Sou um homem, sou um jovem preto, estou com uma camiseta branca, com óculos de grau com preto, e também sou líder da Black Start, que é uma comunidade que trabalha pela inclusão das pessoas pretas no ambiente de tecnologia e inovação. E sou uma liderança comunitária, trabalho na base e principalmente com jovens, né, para levar a ideia de que nossa história não começou em 1500, que nossa história não começou com a escravização, e é um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa discutir um pouco. Muito bom, muito bom. Eu vou começar perguntando a vocês, né, onde estão, né, as pessoas negras no mercado de trabalho? A gente pode dizer que elas estão aonde nesse momento? Lá fora, na rua? Acho que é uma questão muito ampla, Sim. né? Porque é ampla porque é um país continental e o mundo do trabalho é amplo e diverso nesse país. Mas eu gostaria de focalizar o olhar nas maiorias empobrecidas e periféricas que, por causa da seletividade global de um sistema onde a cor da pele é determinante de ocupação de espaços sociais, há uma alocação de superrepresentação da população economicamente ativa negra em trabalhos que são socialmente subalternizados, mal pagos, de baixa escolarização e uma subrepresentação de pessoas negras em níveis elevados de escolarização nas posições de liderança, de mando e tomada de decisão, o que faz com que haja uma replicação sistêmica desse modelo, fazendo com que filhos da camada trabalhadora, eu queria fazer um destaque para homens negros na construção civil e para mulheres negras no trabalho doméstico. Eu vou aproveitar a sua deixa, porque eu sou filha de uma mulher negra que foi empregada doméstica desde os 12 anos de idade. E a ideia dela, quando ela tem outras 2 filhas, além de mim, eu tenho 2 irmãs, e a minha mãe, ela sempre quis que a gente mudasse essa realidade. Ela não teve oportunidade de estudo, o meu avô só a permitiu estudar até a 4ª série, e ela, mesmo com pouco estudo, pouca condição financeira, porque em um determinado período da vida dela, ela precisava parar de trabalhar para criar filhos, não tinha um trabalho fixo, né? A gente tem, hoje, inclusive, a gente tem a questão da demissão das empregadas, do empregado doméstico e aquela questão do faxineiro, né? Do diarista, da diarista. E a minha mãe, ela sempre incentivou a gente a estudar. E eu me lembro de sempre querer mudar essa realidade, não importava como. Eu queria me formar. Não interessava em quê, mas eu queria me formar. Eu queria ter uma realidade diferente da minha mãe, não porque o trabalho dela fosse indigno. Pelo contrário, é muito digno. Mas exatamente por conta dessa ideia de que existem lugares, posições de acordo com a cor da nossa pele. Então, o sistema replica a ideia de que, se você tem uma cor de pele preta ou parda, você deve ficar num determinado lugar. Então, a ideia era realmente mudar essa realidade de fato. O que a gente observa é isso. Eu trabalho em uma emissora uma afiliada da Rede Globo aqui, e eu vejo as pessoas, as faxineiras, me olhando como se eu fosse filha delas. Eu tenho esse olhar. E uma delas, ela inclusive tem esse carinho por mim, e ela fala, eu adoro ver você na TV. E eu percebo que esse sentimento de que bom que você tá ali é mais dela do que meu, propriamente dito, do que, né, ela é como se ela se visse representada naquele espaço. E eu tô usando um exemplo da minha atualidade, mas onde eu vou, eu vejo esses olhares, eu encontro pessoas dizendo isso, exatamente por essa realidade, né? É uma realidade que começou lá atrás e ela vem sendo reproduzida até hoje, até os dias que a gente está. É óbvio que existe uma tentativa de mudar essa realidade, por isso nós estamos aqui, mas eu falo que é um caminho, a gente está começando ainda, né? E eu até me recordo, semana passada, eu tinha acabado de sair da escola onde eu estou trabalhando no momento, fui no shopping e
foi um dia muito especial na escola. A gente foi a entrega de alguns trabalhos dos alunos e eu tava de terno, todo bem elegante, e fui no shopping. E de repente um rapaz me aborda e fala: "Você é o segurança daqui, né? Você pode me dar uma informação?" Eu falei: "Não sou segurança." Então, assim, justamente por esse olhar que as pessoas, às vezes, mesmo você estando muito bem vestido num ambiente, eles te associam, eles não conseguem enxergar em você o mínimo de credibilidade. Por mais que eu tivesse de terno cheiroso, ali com uma gravata totalmente colorida que um segurança não usaria, né? Eles falavam: "Não, aquele rapaz ele é um jovem preto de terno, deve ser segurança." Né? Eles poderiam ter 1 milhão de pensamentos, poderiam ter me confundido com advogado, mas a visão que nos foi passada, né? Justamente por isso que como você disse, né? Às vezes as pessoas nos colocam em determinadas caixinhas. Seu pai era pedreiro e sua mãe doméstica, então você tem que seguir na mesma linha. E a gente percebe, como a gente até falava antes ali nos bastidores, que isso acaba sendo um projeto. Porque quantos jovens e jovens ainda hoje não conseguem romper esse ciclo? Às vezes tentam. Eu, como eu até dizia, eu tive a sorte de ter mulheres fortes ao meu lado que me colocaram uma casca bem forte para aguentar muita pancada. E as pessoas que às vezes não têm uma casca tão forte para aguentar tanta pancada, onde essas pessoas estão? Né? Essa é a pergunta. Né? Quantos homens e mulheres hoje estão, mesmo com todas as possibilidades de conseguir estudar, mesmo com a possibilidade de conseguir romper esse ciclo, mas elas mesmas criaram barreiras nelas, né? De tanto escutar: "Você não é capaz, você não vai conseguir, seu lugar não é ali." Né? E eu até comentava também uma vez, eu ocupando um cargo de liderança em determinado local: "Mas você não tem cara de chefe, né? Você não tá, ou você não tá vestido como chefe." Né? Até já entrando no estereotipo, né? Tô dizendo, agora eu tô com padrão porque eu quis ficar dessa forma agora, com roupa mais social, com cabelo mais baixo, mas eu gosto de usar trança, eu gosto de usar às vezes o cabelo um pouco mais alto. Isso incomoda as pessoas. Isso incomoda, principalmente quando você começa a romper essas barreiras, né? E já fazendo um recorte histórico, é muito importante a gente entender, né, quando a gente fala onde essas pessoas estão, onde as pessoas pretas estão no mercado de trabalho, né? Mas por que a gente está tendo que discutir hoje isso em 2024? Por que hoje nós, pessoas pretas, temos que lutar para ter um espaço e ser reconhecido, né? Existiu todo um projeto que começou lá atrás, primeiro com a escravização, e depois com a dita libertação do nosso povo, e depois com todos os outros projetos que não existiram de reparação, que até hoje não existe, né? Nós fomos condenados à escravização e fomos condenados numa liberdade que até hoje não foi nos dada. Eu costumo dizer, Jonathan, que vestes institucionais não vestem corpos negros, né? Histórias como a sua, eu já ouvi o Luciano contar. O Luciano é nosso diretor de comunicação social, Tribunal de Justiça, que é um homem negro, meu conterrâneo, sergipano também. E ele já me contou história parecida quando ele foi comprar o carro dele com o terno, né? Doutor Edinaldo, que é um juiz negro, auxiliar do CNJ, também já me contou, né, histórias parecidas. E eu tenho uma história parecida como essa, né, na minha função no Tribunal de Justiça, logo nos meus primeiros anos, né, de Tribunal de Justiça. Além de história, eu tenho 9 anos de instituição, cheguei em 2015 e já passei por alguns espaços e eu sempre fui a única negra, né, nos espaços. Já aconteceu de trabalhar com uma colega, né, parda, a dita morena, né, e hoje eu estou lotada em outro lugar e tem até mais pessoas negras, mas é um lugar de extremo cuidado, né? E aí a gente sabe, né, que as profissões de cuidado, elas são dadas, né, estruturalmente, né? Estruturalmente as mulheres e as mulheres negras, né? Hoje eu trabalho com saúde dentro do Tribunal de Justiça. Então lá eu encontro outras mulheres negras em um cargo de nível médio também, né? Enfim, mas deixa eu contar essa historinha que aconteceu comigo, né, dentro da instituição, né, como expressão de um racismo institucional. Eu era lotada no setor que trabalhávamos com penas e medidas alternativas. E eu era responsável por fazer o monitoramento do cumprimento das penas. Então, eu visitava as instituições,
né, para conversar com os gestores, né, às vezes tinha alguém cumprindo pena, conversava, enfim, fazia esse trabalho. E eu cheguei, né, na instituição, na recepção, e falei, eu quero conversar com tal pessoa, né? O que é que você vai conversar com ela? Não, né, sobre o cumprimento de pena, as medidas alternativas. Você veio cumprir pena aqui? É aqui. E eu tava com uma pastinha, blazer, né, salto. Não que não tenham pessoas também, né, assim, que cumpram penas e medidas alternativas, existe também, por ser penas de menor potencial ofensivo, né? Aí eu disse, não, eu vim fazer a fiscalização. Eu sou lá do tribunal. Aí a pessoa me olhou assim, sabe assim, como assim? E é isso, o meu lugar ali, né, era de cumpridora de pena, porque onde é que estão as pessoas negras também, né, marginalizadas, em especial os homens negros, né, e cumprindo pena, né, mesmo assim. Então é isso, cada um de nós tem uma história dessa para contar, né, de que aquele lugar não é nosso. Já diversas vezes, quando cheguei aqui, ia fazer a unha no salão, igual você estava falando há pouco. E aí as pessoas, né, o meu sotaque, né? Você é da onde? De onde você veio? Sou de Aracaju. Você veio fazer o que aqui? Vim trabalhar. Trabalhar com o quê? Sou servidora pública. Mas você trabalha onde? Não, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Nossa, como foi que você conseguiu entrar lá? Você falou com quem? Não, eu fiz o concurso público e fui aprovada no concurso, né? Assim, não é pensado, né, que você faz isso. Mas você faz o que lá? Eu sou assistente social, sou analista. Tá, aquela surpresa, né? E a gente tava falando do ProUni, Eliane, também mais cedo, né? E a gente já tem alguns anos, hoje a universidade, ela tá mais negra, né? A universidade que eu estudei em 2007, quando estava começando o ProUni, o Reúne, né, não era negra. Hoje eu estou no doutorado e eu chego na universidade e eu vejo que ela está, né, muito mais negra, mas esse processo de mudança da consciência das pessoas parece que ele está se rastejando, né? Porque a gente já tem, né, no mercado de trabalho, e aí foi como a Janira falou, né, a gente já tem pessoas negras formadas, né, jornalista, professor, advogado, juiz, né, assistente social, psicóloga, enfim, mas as pessoas ainda, né, o imaginário das pessoas ainda é que essas pessoas não ocupam esses lugares, né? Camila, eu queria voltar uma casa, Eliane, para conversar sobre o que você estava trazendo de a sua conterrânea Beatriz Nascimento. Sim. Que as pessoas associam Beatriz com o Rio, mas ela nasceu em Sergipe. Sim, né? sergipaníssima. Ela diz isso, que nós, como nação, temos um complexo oriundo da nossa operação racial. Então, queria falar um pouco dessa ideia, que é um complexo também que fossiliza o olhar das pessoas sobre o corpo individual e coletivo da comunidade negra, localizando aquele corpo em determinadas profissões, espaços e lugares. Então, eu queria só mencionar isso. Eu tenho construído, assim, também como uma reflexão teórica e política, a ideia de que nós, Brasil, estamos numa fase de estresse pós-traumático, sabe? Estresse pós-traumático após a colônia e a escravidão. Uns negam, uns ainda estão em estado de negação, Sim. Outros estão em estado de choque. Quem já em estado de aceitação está trabalhando para superar, Sim. né? Então, assim, eu tenho construído isso e eu queria voltar também nesse... Eu acho importante nós trabalharmos esse tópico do embaralhamento da operação racial pela localização de um número maior de pessoas negras em profissões tradicionalmente colocadas para gente não negra no Brasil, mas eu queria ainda voltar nas maiorias negras e periféricas desse país. Ou seja, eu queria comentar, por exemplo, sobre o impacto do processo de uberização ou precarização do trabalho.
na vida da gente negra nesse país, que a pandemia do Covid-19 veio descortinar um cenário para nós de total ausência de cobertura de previdência social, salarial, de direitos, por exemplo, para homens jovens, que foram os que carregaram os alimentos e os medicamentos para as camadas médias e altas, se arriscaram e muitos morreram. Então, eu queria falar um pouco desse tema ainda, da precarização, da uberização e dessa colocação das maiorias. E o impacto disso, eu pedi licença, Eliane, para a gente fazer essa troca, porque eu acho que talvez nós, pelos nossos lugares, a gente saia rapidamente desse lugar para pensar as microagressões raciais que nós sofremos nas instituições de elite, de camada alta, que tem outro trânsito social, e a gente sofre agressões, microagressões e macroagressões cotidianas nos ambientes que a gente frequenta para trabalhar. E isso pode rapidamente nos desviar o olhar ainda dos grandes desafios das maiorias. E lembrar que, no Brasil, para cada R$100 ganhos por um homem branco, são 70 para uma mulher branca, 63 para um homem negro e R$43 para uma mulher negra em média. Isso deve dizer muito para nós. Deve dizer muito para nós, inclusive para pensar aqueles dentre nós que conseguimos transformar escassez material e uma gigante herança ancestral em sonhos. Esses sonhos em propósitos de transformação. Esses propósitos em projetos diversos, de impacto pessoal, profissional, no meu caso, impacto social, em dinamização de estruturas, né? Aqueles dentre nós que conseguimos fazer isso por elevada escolarização, você logo vai ser doutora. Jornalismo, né? Docência, comunicação, todos esses sonhos transformados em propósitos, transformados em projetos, com esse impacto, na minha visão, como filha de pequeno agricultor e quebradeira de coco babaçu no interior do Maranhão, deve ser também para nós um imperativo ético estar constantemente, nem tanto preocupados, penso eu, nas microagressões sofridas cotidianamente, mas realmente amplificar o nosso olhar e a nossa visão para essas maiorias. Não que a nossa dor não exista, nem que ela seja pequena, e nem que ela seja rapidamente descartada. Mas, e aí, Camila, dizer disso, Jonathan, Eliane, realmente, aqueles dentre nós que avançamos, nós não podemos tirar da nossa vista essa métrica de renda recortada por gênero e raça. Nós não podemos tirar da nossa vista a herança gigante das nossas mães, avós, tias, que fizeram um trabalho doméstico nesse país, um país que se recusa a discutir o trabalho doméstico como uma profissão de cuidado que você trouxe, Camila. Eu quero voltar no tema do cuidado, que foi realizado, e é ainda, por mulheres negras, que demorou décadas para alcançar a CLT plena, porque o Congresso Nacional não aceitava que mulheres negras que fazem trabalhos de cuidados exaustivos tivessem direitos trabalhistas. Então, eu acho que há um nódulo muito grande, que Beatriz chama de complexo, e que eu estou chamando de estresse pós-traumático, e que está na mesa para nós, sabe? Eu acho que há muitos elementos para a gente pensar o mundo do trabalho, e eu concordo com tudo que vocês trouxeram sobre como ainda esperam que a gente continue no mundo colonial, limpando a sujeira dos brancos e de quem quer que seja, e que possa pagar mal e porcamente sem respeitar jornada nem direitos trabalhistas. Então, acho que assim, há um mundo para a gente pensar o tema do trabalho no Brasil, e a colocação de negros na classe média, pelo muito esforço das nossas ancestrais, não pode nos desviar de um debate mais amplo do que aquele das microagressões, que são terríveis, você disse, né? A gente fica, inclusive, afetada, às vezes, na nossa saúde. A gente precisa de cuidados. E o tema dos cuidados, eu acho que é um tema à parte. Eu ia falar, você falou de manicure, eu ia falar ao lado do trabalho na construção civil, do trabalho doméstico e do movimento de precarização, uberização dos homens. As mulheres negras continuam em profissões de cuidado. Eu acho que as cabeleireiras e as manicures são um exemplo clássico de como as mulheres negras migraram
no tempo nesse país. Da lavoura, da cozinha, para as cozinhas de apartamento, com suas dependências completas de empregada doméstica, DCE, diferencial para vender apartamento. Essa é a senzala, trazida numa arquitetura colonial para dentro do apartamento da classe média urbana desse país. Então, essa migração para profissões como professoras de educação infantil, enfermeiras, para trabalhadoras dos cuidados da estética. Que lugar é esse? Que show da Xuxa é esse Brasil, né? Só um minutinho, Eliane. É muito importante isso que você traz, nesse pensamento mais amplo, mais coletivo, né? Não nesse âmbito, né, da classe média, que a gente vê diversos coletivos, né, na classe média, né? Juízes negros, assistentes sociais negros, jornalistas negros, professores negros, né? E estão lutando, né, aqui contra essas microagressões, contra, né, para a gente poder galgar espaços, né, ascender, e realmente, né, os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão lá, né, no Uber, que continuam lá, né, marginalizados, porque não quer dizer que porque um chegou, né, todos chegaram, não é isso, né, que é que nós, né, acho que é para a gente pensar mesmo, refletir, é importante essa reflexão que você traz, que é que nós, né, que já chegamos de algum modo, né, estamos fazendo por essas pessoas, e nós enquanto coletivo, eu falo, não nós, né, pessoa física, nós enquanto movimento negro, né, nós enquanto Ministério da Igualdade Racial, né, a gente está fazendo diversos projetos, não que eles não sejam importantes, eles são importantes, né, de intercâmbio para professoras, e enfim, programa Abdias Nascimento, tudo isso é importante, mas a gente enquanto Estado, né, enquanto coletivo, enquanto movimento negro, a gente está errando, a gente não está pensando nas empregadas domésticas, nos motoristas de Uber, que são em maioria pessoas negras, né? Eu tinha uma observação das duas, né? Tenho, na verdade. Uma é sobre a questão das histórias. Você contou a sua história, você contou a sua. Eu imagino que você também tenha essa, eu também tenho. E eu acho que eu não vou nem ficar entrando no mérito da história, porque senão a gente vai ficar reproduzindo histórias aqui e gastando nosso tempo. Mas eu me vi em você, com a pergunta de você, porque eu já cheguei com o microfone da TV em um determinado espaço, com a camisa da Globeleza aqui, ó, porque era carnaval, e me perguntaram, em uma delegacia, e me perguntaram, você é parente do preso? Porque entenderam que eu estava ali naquele lugar simplesmente como familiar, e não teria problema nenhum se essa pergunta dele não tivesse carregada de a sua cor mostra quem você é. Então, essa é uma realidade que eu acho que faz parte da vida de todas nós, de todos nós, né? E você falou da questão dos direitos da empregada doméstica, direitos que foram adquiridos a muito contragosto, porque a gente percebeu, quem acompanhou, uma movimentação em Câmara de Deputados, e até hoje essa regularização de CLT é questionada. Até hoje ainda questiona-se de por que... E a minha mãe pegou a época de que não tinha direito nenhum e de repente passou a ter direito. E aí você se pergunta, como assim não ter direitos? Ah, mas vão demitir em massa. Era uma das justificativas. Vai haver uma demissão em massa. Por que vai haver uma demissão em massa? Porque você vai dar direitos a essas pessoas que já deveriam ter sido dados desde quando elas começaram a trabalhar. Então, ainda hoje há esse movimento, né, de tentar colocar essas pessoas em determinados espaços, que seja um movimento sutil, que seja um movimento silencioso, que seja um movimento de não ajudar, de eu não olhar, de eu não ter uma atenção diferente, ou de eu dar uma oportunidade para alguém branco, por exemplo, que eu não daria para alguém negro, porque o branco eu vou ensinar, mas o negro tem que chegar pronto. Não está pronto, a vaga não é sua. Mas como diz o Emicida, né, é preciso falar de nós ganhando também, né? E tem gente transformando pessoas negras em estrelas, né? Então eu queria ouvir um pouquinho, Jonathan, do Black Star, né? Pra galera conhecer seu projeto. Eu sou um dos líderes, né? Não sou o fundador, mas eu participo junto com o Franklin, que é um dos fundadores da Black Star. A Black Star é um coletivo de pessoas pretas
com o objetivo principal de trazer mais pessoas pretas para o ambiente de tecnologia e inovação. Como eu falei, até quando eu cheguei, eu fiquei muito perdido, porque eu falei, gente, eu venho de educação, o que tem a ver a minha história, o meu contar de histórias com a tecnologia e inovação? E com o tempo a gente vai percebendo, né, como eu até citava antes, que se os conhecimentos são ancestrais, as tecnologias também são ancestrais. E a inovação, né, a forma de inovar não começou agora. Nós, as pessoas pretas, sobretudo, vêm se inovando, porque a sobrevivência num país que até hoje nos quer ver mortos ou querem nos ver nas sarjetas é uma forma de inovar. Sobrevivência é uma inovação. Então, mais falando especificamente da Black, né, a Black Start já está aí há mais ou menos uns 4 anos, se não me engano, desde sua fundação. Né, o objetivo principal é trazer pessoas, né, para esse ambiente de tecnologia e inovação que muitas vezes muitas pessoas negras, pretas, têm vontade de trabalhar nessas áreas, né, de TI, ou são empreendedoras, né, o afroempreendedorismo, a gente trabalha muito lá, e só que elas não se veem nesses espaços, né? Todos os anos tem várias oportunidades aqui no estado, vários eventos, né? Mês que vem mesmo tem a Campus Par, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação aqui do estado, onde reúne várias startups, empresas, empresários, investidores que estão ali para, às vezes, ver uma ideia e investir, né, naquela ideia, naquele projeto, mas muitas pessoas não têm acesso a isso, não sabem dessa possibilidade. Então o Franklin, né, por ser um homem negro, um homem preto retinto, se vendo sozinho nesse espaço, resolveu, né, juntamente com a sua esposa ali, um grupo de amigos, criar esse espaço para trazer mais pessoas. E vem dado muito certo. Inclusive, já aproveitando para convidar a todos vocês que no dia 13 de novembro agora a gente vai fazer um evento lá no Sebrae. Chama Conversas Negras que Inspiram. A gente vai reunir vários profissionais de várias áreas. Eu estarei lá como professor contando um pouco de história, mas vai ter pessoas do marketing. Vamos falar sobre network, sobre branding, sobre vários assuntos, né? Mas com o intuito principal de inspirar e empoderar pessoas. Mas voltando um pouquinho, falando sobre o tema que as majestosas estavam dizendo aqui, né? E é importante a gente entender, né, todo esse processo que leva, né, à uberização, à precarização do nosso serviço. E quando a gente começa eu sempre gosto de voltar sempre na ferida, sempre entender por que começou, por que isso acontece. E quando a gente vai percebendo as construções que o Brasil teve, primeiro que no nosso país a construção dita democrática foi construída sobre vários golpes, sobre o sangue do nosso povo, né? E comparando, às vezes, com a Revolução Francesa, lá na Europa demorou 100 anos para se desenvolver, a Revolução Industrial. E no Brasil, que Getúlio Vargas chegou em 1930 e falou, pronto, agora vai e racha. E assim, e os próprios processos que levaram o nosso povo para esse lugar, né? Nós não chegamos lá por acaso. Como eu até estava, né, em 1848, já em meio a tensões internacionais, a coroa portuguesa falou assim, não, vamos agora, para incentivar os imigrantes a chegar no Brasil, a gente vai fazer concessão de terra para essas pessoas, para os imigrantes, para a colonização, né? Em 1850, já tendo pressões para uma dita reforma agrária que até hoje não existiu, falaram, não, agora só pode ter terra quem tiver dinheiro para comprar e à vista. E aí criaram a lei do ventre livre, o sexagenário, a lei Eustáquio de Queiroz, né? Já planejando, já tentando ali segurar um pouquinho a Lei Áurea, mas em 1888 foi assinada a Lei Áurea. E em 1890 é importante dizer que a coroa portuguesa, ali naquele processo, ali, iniciando já a República, um tempo mais democrático, criou-se uma lei de incentivo à imigração, né, abrindo todos os portos do Brasil para que europeus e imigrantes de qualquer país que fosse viessem e tivessem, né, ajuda da coroa para que se estabelecesse aqui e se construísse. E onde estava o nosso povo? A mão de obra do preto, da preta, do escravo valia, enquanto ela não valia, né? Ela poderia ser usada como forma de trabalho ali até quando eles não tivessem direitos, porque a partir do momento que eles tivessem direito, apesar de que não teve direito, né, que o problema foi justamente esse, foi não dar direito, né? Estava até falando da lei do sexagenário, a partir dos 60 anos vocês podem ser livres, mas como que eu vou dar liberdade sendo que a expectativa de vida daquele negro que trabalhava na lida não chegava a 50 anos. Aqueles que talvez ficassem em funções domésticas chegavam aos 60. Mas mesmo assim, e para onde ele ia?
Ele tinha casa? Ele tinha para onde voltar? Ele tinha pelo menos uma terra, uma casa ali no canto da fazenda que ele pudesse ser dele? Então as pessoas tiveram que morrer na senzala. E o nosso povo, depois de 1888, foi jogado nas sarjetas, né? Sorte e a bênção de Deus, dos orixás, tiveram aqueles que conseguiram, às vezes, né, terem oportunidades para se sobressair no meio daquele cenário. Como eu dizia, muitas pessoas não tiveram oportunidades, né, e aí já entramos em outros processos, que foram a construção das favelas, mas eu só estou dizendo tudo isso para dizer que nós somos colocados nesse lugar e eles não querem nos tirar dele, né? E é importante, quando a Janira fala desse processo de uberização que a pandemia descortinou, para que a gente olhe realmente e para que nós, enquanto pessoas que já nos conscientizamos desse processo, para que nós possamos não desistir, porque é dolorido também para a gente, às vezes sempre ficar batendo essa tecla, cobrando, a gente adoece. Porque assim, eu gosto de falar sobre isso. É uma luta que eu poderia ter a opção de não lutar por ela, mas eu gosto, porque é algo que faz com que eu me sinta mais livre e é algo que eu quero fazer porque eu quero que os meus filhos e que as futuras gerações sejam mais livres do que a geração passada e do que a minha geração, né? Mas é uma luta que dói, porque a gente luta tanto, a gente corre, e por mais que às vezes a gente consiga fazer uma faculdade, consiga fazer isso, fazer aquilo, eu falo que você disse, falando sobre o cuidado, e também o cuidado de não errar. Porque as pessoas negras, o erro delas são muito mais pesados do que qualquer outra pessoa. Às vezes a gente luta 10 anos, estuda, faz a coisa certa, e às vezes um erro nos condena para o restante da vida. Então, assim, e isso são cenários que nos excluem dos ambientes de trabalho, nos excluem dos ambientes de trabalho que nos deem boas oportunidades, que nos deem bons ganhos e nos deem possibilidade de ter uma vida tranquila. E esse processo acaba nos fazendo com que nós mesmos nos tornemos escravos de nós mesmos, né? Ficando nesse círculo vicioso e não conseguir sair do lugar, né? Então, uma reflexão. Agora, veja bem, você falou aí, eu estava prestando atenção, falei demais. E voltando à memória com relação a 1888, na dita abolição, você vê que é um processo muito parecido com o processo das domésticas. Quer ser livre? Ok. Mas vai perder seus direitos. Você quer... você não vai ter, na verdade, direitos. Porque é isso, você quer uma carteira assinada, você quer ter direito ao FGTS, a férias? Ótimo. Só que você vai perder o seu emprego. Exatamente. E aí você fica dividida entre... Não houve essa divisão, mas você entende que ou eu continuo trabalhando e recebendo meu salário, ou eu passo pelo processo de perder o meu emprego e virar uma diarista e não ter... É a mesma história repetida em uma época diferente, mas é uma reprodução da mesma história que é dolorida, e você falou sobre isso, eu também gosto de falar sobre isso, mas eu sempre falo que a gente não pode ser o ponto de referência para falar sobre isso, principalmente em ambiente de trabalho. É como se você fosse a pessoa que fosse dar aula sobre racismo. Não. Eu não estou aqui para dar aula sobre racismo. Muito, muito interessante isso, Camila. Porque acho que você tocou num ponto, Eliane, que eu queria trazer da conversa que Jonathan traz, que é precisamente, eu estava falando antes de uberização e precarização, mas eu acho que nós também podemos falar de pejotização. Nossa, Janira, você tirou da minha... Tava aqui, ó. E podemos falar de empreendedorismo, sobretudo afro. Sim. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que não tanto sorte, mas talento e visão de oportunidade sempre acompanharam a nossa gente, e é por isso que hoje a gente é maioria nesse país. Porque se as nossas mães e avós, elas não fossem doutoras em economia doméstica, dificilmente a gente estaria aqui ocupando os espaços que nós estamos. O que eu estou querendo dizer com isso não é falta de talento, nem de visão, nem de perspectiva de recusa em morrer e pela afirmação da vida. Não foi isso, né? Agora, você falou de oportunidades, né, que eu concordo com você. Eu acho que a oportunidade, a informação, a ampliação de espaços, a união de... Queria falar disso, né? Trabalhadores que não têm direitos, não tem carteira assinada, não vai ter emprego. Quer dizer, a gente é empreendedorista, né? Empreendedores,
Porque as gerações antecedentes, elas foram lançadas ao mundo do trabalho sem amparo do Estado, sem absorção pelas grandes corporações capitalistas, e se vê numa cena que é a seguinte: eu tenho que colocar o meu talento em ação, aqui minha visão de oportunidade, eu vou aqui lançar a minha empresa de pipocas diferenciada. Eu vou aqui lançar uma collab de trabalhadoras domésticas para atender, né, serviços nessa área de limpeza, de manutenção, etc, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? O sistema ideológico que dá base a essa organização, ele oferta uma narrativa, que é uma narrativa de glamourização das imensas dificuldades que os trabalhadores que se lançam aos seus pequenos negócios têm nesse país, a não ter acompanhamento técnico, formação nas áreas que você trouxe aí, né? Colocação de marca, colocação de produto no mercado, né? Que é branding, marketing. A gente pode trazer tudo do inglês, mas podemos também fazer uso do vernáculo para dizer, e que eu acho que é fundamental ao lado dessa capacitação: quais são as linhas de crédito para fundação de negócios, capital de giro, fortalecimento de marca, colocação de produto, enfim, o que quero dizer com isso? Todas essas novas narrativas da glamourização do pequeno empreendedor, muitas vezes elas ocultam o fato disso que você trouxe, Jonathan, de uma gigante luta sem apoio do Estado e de, muitas vezes você trouxe, né? Muitas vezes desse fracasso, eu vou colocar assim, de pequenos negócios que existe no país, que a gente sabe que os negros são a maioria dos pequenos negócios, não é? Sim. Somente por causa do nosso talento. É sobretudo porque, ao se ver sem nada, você tem que se lançar no mundo para pagar as contas. Então, eu acho que nós temos muita coisa para conversar sobre tudo isso. Eu penso que muita gente tem talento, de fato, para negócios pequenos e grandes negócios, para ir para esse campo. Mas isso não pode ser, na minha visão, uma perspectiva compulsória, porque o mundo do trabalho não absorve essas pessoas. Porque tem muita gente que gostaria de ter direitos sociais e uma estabilidade mensal, como é o salário no Brasil, e não consegue, e precisa pagar as contas. Então, assim, eu penso que nós estamos no momento, Jonathan, eu acompanho com muita atenção as iniciativas de vocês, eu saúdo mesmo quando eu vejo, mas me acompanham também muitas preocupações relacionadas justamente a essa ideia de glamourizar trabalhadores que estão lutando com muitas forças e talentos, mas sem nenhum apoio ou incentivo público. O Brasil é um país grande demais, com um PIB gigantesco demais, para deixar todas essas pessoas que são talentosas, visionárias, empreendedoras, a descoberto, sozinhas. Eu acho que essa que é a questão. Não é o problema do empreendedorismo, mas é como ele é abordado pelo Estado, ou seja, entregue a sua, como diria o Steve Biko, né? Intelectual, advogado do CNA, na África do Sul, durante o Apartheid. O Steve Biko dizia isso: parece que nós estamos por nossa própria conta. Talvez o empreendedorismo seja um pouco sobre isso. E, de verdade, quando eu fui, assim, recebi o convite gentil para estar aqui, eu pensei, eu quero falar sobre isso no mundo do trabalho hoje, porque eu acho que é isso que está pegando, sabe? E está pegando a maioria, né, de nós. Quando eu estava pensando... a gente falando dessa questão de regulamentação, né, do trabalho na pejotização, né? Porque a gente já tem o problema da uberização, né, que a gente falou, e a gente não consegue discutir ela, né? E o modo de produção vigente está avançando, né? Está avançando com a pejotização, porque está chegando nesse mundo do trabalho que a gente diz ser formal, né? Eu digo porque próximo a mim, né, conheço pessoas que trabalham ali
no mundo da música, né? É músico e acompanha alguns artistas. E aí os artistas começaram a ter problemas com essa coisa, porque eles não assinavam carteira, né? Dos músicos. Mas o músico, tipo, é fixo, né? Que chama. É fixo, tá ali com você todo dia. Então, o que começou a acontecer? Né? Os processos trabalhistas. E esses trabalhadores começaram, né, a ganhar esses processos, porque se provava assim, que se tinha vínculo, que se tinha compromisso, que se tem muitas vezes por trás desse glamour também, né, dos grandes artistas, trabalhadores, né, da música em condições precárias, às vezes viajando em van, apertados, né? Às vezes porque o artista, né, o empresário não quer pagar a diária de hotel. Então o show acabou 3 da manhã. 3 da manhã você tem que entrar no ônibus e vir embora, ou vão sem tomar café, né? Então começou esse processo, né, dos trabalhadores pedirem o reconhecimento dos seus direitos na Justiça do Trabalho e começaram a ser reconhecidos, né? E o que é que está acontecendo, né? A pejotização. Agora é assim, o glamour, porque assim, tá esse discurso, né, aí em voga, né, de seja empreendedor, seja o seu próprio chefe, né, seja dono do seu próprio negócio, do seu horário, né, você trabalha na hora que você quiser. E olha aqui, o que é que tá acontecendo no mundo da música, né? Façam um CNPJ. E aí eles têm que fazer um CNPJ, eles agora são empresa. Paga imposto pro governo. São empresa que prestam serviço para grandes artistas, né? Faz um CNPJ, tire nota fiscal, né? E aí a gente faz o pagamento e aí tem o fetiche, porque o capital é o capital fetiche, né? E aí o que é que acontece? No final do ano, vocês vão receber 12 cachês, né? Como um prêmio, como um brinde que a gente está dando a vocês. Na verdade, eles estão maquiando um 13º salário, né? E assim, olha como, né? E aí as pessoas, nossa, tal artista, nossa, tá, aquele lá não paga isso, o meu aqui tá pagando, né? No final do ano eu vou ter ali 12 cachês e tal. Então, eles vão recriando, né? Eles estão avançando, né? E onde é que a gente está? Onde é que a gente está ficando? E essa preocupação que você traz, Janíria, é muito importante mesmo, né? Da gente pensar essas outras ocupações, né? Ocupações mais subalternizadas, né? Que garantias essas pessoas estão tendo, né? Como é que está sendo essa questão, assim? Porque eles criam e recriam novas tecnologias de exploração, criam e recriam novas tecnologias de retirada, né, de direitos, e sempre com um fetiche, né, ali posto, ali colocado. A gente precisa realmente, assim, pensar nas bases, né, como temos discutido. Quando você estava falando, Camila, eu lembrei de um professor numa universidade da África do Sul, é um pesquisador importante chamado Achilles, né, o Achille Mbembe. Eu lembrei disso, disso que eu vou falar, a partir do pensamento dele, porque você traz um elemento que essa pejotização, a uberização, ela perpassa as camadas, no passado se chamava assim, né, as massas sobrantes do mundo do trabalho, que não são absorvidas para dentro do trabalho formal. O Mbembe, ele diz assim, na origem do capitalismo, a classe trabalhadora era negra. Porque tem toda aquela aula de história, eu também sou professora de história, esqueci de mencionar isso, que ensina que o capitalismo se cria com a liberação do trabalhador do feudo, né, a urbanização, e inicia o trabalho livre. Era 11 de cada 100 trabalhadores no século XVI ou XVII. 89 eram africanos, asiáticos ou americanos. Eu estou querendo dizer o que com isso? As maiorias trabalhadoras no início do capitalismo, nós já mencionamos isso aqui, era escrava. Então, o Mbembe diz isso, no momento em que o capitalismo negrizou a classe trabalhadora na sua origem, a negrização da classe trabalhadora, ou seja, a comunidade negra como trabalhador símbolo do capitalismo se faz. O que significa, é aí que eu queria chegar, que o Mbembe diz, que hoje
as formas de precarização do trabalho são novas formas de negrização da classe trabalhadora ao redor do mundo. Então, Camila, eu quero te parabenizar, te agradecer por essa conversa hoje, porque ela nos oportuniza dizer, por excelência, o trabalho com a honra e a dignidade, ele é negro. Mas também com ele vem o peso da negrização e da subalternização que atravessa, eu quero chamar muita atenção disso, raça e classe. Esse é um dos efeitos. Na verdade, o racismo nasceu para isso. O racismo nasceu para dizer que, ao não ter completa humanidade, a pessoa humana, negra, podia ser escravizada. Então, assim, quando a gente está falando de trabalho de classe trabalhadora, não tem como. Eu até comento isso, eu vejo pessoas negras flertando muito com o capitalismo. Eu falo isso, não tem como você ser antirracista e ser capitalista, porque o capitalismo nasceu para escravizar negro e para negrizar os trabalhadores, sabe? Então, bom, eu acho que é um leque gigante, mas eu te agradeço pela possibilidade de conversar sobre esse tema. Eu queria fazer uma provocação aqui. Posso, Camila? Pode. Exatamente porque a gente está falando muito sobre toda essa questão, e aí eu vou usar um exemplo, vou fazer um recorte, vou começar fazendo um recorte da minha área de formação, que é o jornalismo. Em 2021 foi feito um levantamento que apontou que 20% dos trabalhadores dentro da classe do jornalismo eram negros, pretos e pardos, e mais de 70% branco. Se a gente fala de um país que tem, segundo o IBGE, 56% da população negra, por que essas pessoas não estão representadas neste espaço? E aí, nesse contexto, a provocação é exatamente essa, porque você falou muito, uma coisa que me marcou muito, que é sobre a questão do estresse pós-traumático. A gente não vive um pouco de, será que eu mereço aquele espaço? E aí eu não quero nem entrar só na questão da representatividade, porque eu acho muito raso a gente ficar falando sobre a gente precisa ter representatividade, a gente precisa ter representatividade. Não que isso não seja de valor, isso é muito de valor, mas só falar sobre isso não provoca a cabeça, a mente das pessoas. Por quê? Porque se a gente parar para pensar em relação à quantidade, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas escravizadas. Por que essas pessoas continuavam escravizadas? Porque a mente delas estava presa ali. Então, eu acho que a gente ainda carrega um pouco disso, e aí, obviamente, estou dando a minha opinião, mas queria saber um pouco de vocês sobre isso, porque eu fiz um recorte da minha área, mas esse é um recorte que está em todas as áreas. Se a gente fizer um levantamento, às vezes, na área do direito, na área jurídica, na área da economia, e tem até na área da tecnologia também, porque quando conheci a comunidade, falei, gente, que legal, que bacana isso, porque eu, na minha realidade, não via muitas pessoas envolvidas na área tecnológica, e a gente não se vê na área tecnológica. Então, será que a gente não está se vendo lá porque há um problema muito maior do que simplesmente a falta de representatividade? Eu acho que é uma questão estrutural, né? Eu acho que é estrutural, acho que, né, o modo de produção capitalista, ele opera para que isso aí aconteça, né? Nos escravizaram, né? Escravizaram nossos ancestrais, né? E estão aí lutando, né? Alguns chegando, outros ainda ficando para trás, que, né, a gente tem falado aqui o tempo todo. Então, eu acho que a estrutura, né, expressa o racismo de diversas formas, e uma das formas é essa, né? Lugares subalternizados para a gente no mercado de trabalho. E seria a mente também, porque eu acho que mais do que a escravização, desculpa te interromper, da força, da mão de obra, a escravização da mente. Sim, sim. E aí o Jonathan também trouxe um pouco disso na fala dele, e aí eu fiquei lembrando, e aí se for para falar disso, né, que as pessoas negras também, né, que isso é um adoecimento, né? É um adoecimento. Eu fiquei lembrando da Lélia Gonzalez, porque ela nomeia isso a partir da psicanálise, né, como racismo de denegação, né? E o racismo de denegação está na pessoa não negra, mas também está em nós. Ela fala isso, né? Porque às vezes a gente nega, né? Muitas das vezes, não que seja uma culpa individual, né? É estrutural, né? A gente tenta, por muitas das vezes, embranquecer, né?
para sobreviver, para poder entrar nos espaços, né? Tem a questão do pardismo, da passabilidade, né? Ali. E é isso, eu acho que essa denegação, sabe, Eliane? Porque, assim, ninguém quer sofrer, né? Quem é que quer sofrer? Quem é que quer ser rejeitado? Quem é que quer não ser acolhido nos espaços, né? Então, muitas vezes, eu, negra, né? Não eu, Camila, né? Mas eu, pessoa negra, vou negar essa condição, vou negar esse lugar, porque eu preciso viver, eu preciso sobreviver, eu preciso ter saúde, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Lélia traz uma chave que ajuda a gente a pensar essa questão que você traz, né? Que está na mente. Só para exemplificar, eu falei da minha família, né? Meu pai é pedreiro, minha mãe empregada doméstica. E eu começo a trabalhar, e aí tem a ver com isso também, né? Porque eu falei aqui do quantitativo de pessoas negras dentro dos espaços do jornalismo, mas essas pessoas não necessariamente estão nos espaços de poder dentro do trabalho. E aí, assim, a gente vai tirando as camadas, vai tendo as outras camadas, né? Então, assim, se você me perguntar, você já teve uma chefe negra? A resposta é não. Aí você tem a Glória Maria, Zileide Silva, que eu sempre falo que se eu posso contar, eu tenho um problema. Então, você tem essas pessoas que começam a ocupar espaços de destaque, não necessariamente financeiramente melhor, porque ainda tem essa questão também. Ah, você está ocupando um lugar de destaque. Ok, eu estou recebendo mais por isso? E não desmerecendo a importância de estar no lugar de destaque. Mas em um determinado momento da minha vida, eu ocupei cargos que eram bastidores, que é a produção. E quando eu recebo a oportunidade de ir para a reportagem, aquilo para mim parecia uma coisa inalcançável. Eu dizia, mas eu já estou ótima, eu já cheguei longe demais. Eu me lembro de ter esse pensamento, eu já cheguei longe demais. Para quem começou lá, aqui tá bom. E aí eu me lembro de questionar, mas eu mereço esse espaço, mas eu mereço estar aqui. E obviamente, todo mundo quando começa tem as suas dificuldades, eu também tive as minhas. E todas as vezes que eu tinha dificuldades e era repreendida, às vezes duramente por um chefe, por um erro que eu tinha cometido ou por algo que não tinha saído como ele planejou, eu sempre colocava em questão. Eu mereço mesmo estar aqui. Eliane, só para... eu vi que o Jonathan quer comentar, mas eu gostaria de dizer isso para você. Eu digo, às vezes, em muitos ambientes... Isso é métrica, isso eu não tirei da minha cabeça, né? Em muitos ambientes, pessoas com outros perfis, como homens brancos ou mulheres brancas, quando eles encontram uma vaga em que eles se adaptam a 50%, 70% e às vezes até 30% dos critérios, eles se candidatam. E às vezes pessoas negras, se não tiverem 100% dos critérios, não se candidatam, porque a nossa subjetividade, ela emerge como um corpo sempre criticado. Nosso texto é mais criticado, o cabelo é mais criticado. Estou falando da escola já, né? Então, a minha máxima que eu sempre digo é, gente, se uma pessoa não negra despreparada pode, por que uma pessoa negra altamente preparada não pode, né? E aí eu quero fazer até esse diálogo também com o Jonathan, que eu estou vendo que está se posicionando para compartilhar esse diálogo. E eu acho que projetos, Jonathan, como Black Stars, é sobre isso, sabe, Eliane? A gente precisa estar em coletividades que nos movam a novamente acreditar naquela inspiração inicial da nossa mãe de filha, vai e você é capaz. Você vai conquistar espaços que a mãe não pôde conquistar porque eu estou te oferecendo esse background aqui, sabe? E eu digo isso, pode parecer um pouco curioso, mas é isso, se a tua mãe acreditou e se ela te fortaleceu, você tem toda a motivação necessária para ocupar espaços. Não significa que a trabalhadora negra ou o trabalhador negro não seja saturado por razões raciais no seu cotidiano. Eu não contarei minhas histórias, porque, como eu disse, eu tenho 53 anos, são histórias muito largas. Eu fiz um concurso com 18 anos para uma escola de elite, a chefe do RH olhou para a minha cara. Isso foi em 1989. E disse, os pais não aceitariam.
por causa da sua cor. Faz muito tempo, gente. Foi no milênio passado, as coisas se transformaram, mas elas continuam em evolução. Eu concordo com você, Eliane. Eu fiz um introito gigante para dizer disso. Eu concordo com você, eu acho que o Jonathan faz um trabalho fantástico nessa área. Nós precisamos descolonizar mentes, nós precisamos reflorestar de modo ancestral o nosso imaginário, com a imensa capacidade que nós carregamos. Gente, uma pessoa negra que foi à universidade, que ocupou espaços, ela tem uma criatividade, um talento, porque nós sabemos que se tiver isso aqui para tirar a pessoa negra do lugar, alguém tira e põe outra pessoa. Então, se você está, você pode ter certeza. Não é só para a Eliane, é para a Camila, é para você e é para mim mesma no espelho. Se eu estou, é porque eu mereço. Eu mereço porque eu me qualifiquei profissionalmente para esse lugar. Eu estou achando é pouco. Eu quero Eu quero é mais. E a gente falando sobre as formas de trabalho, né? Eu estava me recordando, inclusive depois eu posso disponibilizar para vocês um artigo que eu escrevi no ano passado. Inclusive foi uma crítica até aos transportes coletivos aqui da região metropolitana, que chama o Eixos, Navios Negreiros do século XXI. Nossa, que legal. Onde eu fiz um debate ali, uma reflexão associando aos tumbeiros, né, aos navios negreiros de outrora com os ônibus que os trabalhadores, em sua maioria, enfrentam hoje, né? Que acabam, assim, se a gente for analisar a fundo, a gente só mudaram o capitalismo, ele só veio para, né, formalizar a escravização do nosso povo, né, do povo de baixa renda, inclusive das pessoas pretas, que continuam sendo a maioria que estão lá pegando o eixão, saem de casa às 5 horas da manhã e voltam 9 horas da noite, as mulheres ainda têm que cuidar das crianças, limpar a casa, passar roupa, deixar a marmita pronta pro marido e almoço para as crianças, né? E já sobre a sua fala, dessa reflexão, né, da escravização das mentes, é muito doloroso isso, a gente dizer, mas realmente existiu e existe até hoje, né? É um trabalho que eu faço também enquanto historiador, né? Eu tenho uma palestra que, inclusive, durante esse mês, agora em novembro, eu desenvolver em várias escolas do município, onde eu falo que a nossa história não começou com a escravização, não começou em 1500, e que nós somos descendentes de reis e rainhas, não de escravos, não de pessoas que foram escravizadas. E eu ministrando essa palestra para jovens, para crianças do ensino fundamental, eu vi uma menina, ela devia ter uns 7, 8 anos, com o olho brilhando, quando eu contava a história das Candácias, da rainha de Sabá, do reino de Axum e das rainhas africanas. E a gente percebe o quanto que essas histórias incentivam e mudam o olhar das pessoas. Porque, como a gente falava, nós mesmos, às vezes, nos cobramos, como você se fez, como às vezes eu me faço ainda hoje, nos momentos que a bad bate, e fala, tô cansado, quero me encaixar. Que cansa, né? Mesmo, porque, né? assim, eu lembro quanto eu era frustrado, como eu contava mais cedo, quando eu ia estudar, quando eu fui fazer a árvore genealógica da minha família, que eu vi que quando chegou na minha bisavó, eu não sabia nem o sobrenome. Eu falei, gente, não é possível que a nossa história se reflete somente isso. Isso nos dói. E quando a gente não tem o conhecimento de enxergar a realeza que existe dentro de nós, de falar, não, gente, eu não sou isso. Eu não sou só uma pessoa preta descendente de escravos. Meus antepassados foram reis, rainhas. Meus antepassados foram pessoas que construíram a ideia de mundo, né? A arquitetura, a geometria. Os principais filósofos, né? Aristóteles, Platão, estudaram em escolas egípcias, né? O maior teólogo que existe na Igreja Católica, que é, se eu não me engano, São Tomás de Aquino, passou vários anos na África estudando e buscando conhecimentos com sábios africanos, né? Os europeus, os romanos foram lá na África, estudaram com os egípcios, pegaram seus conhecimentos, levaram para lá e depois espalharam para o mundo dizendo que era deles. Uhum. Né? O fóssil mais antigo que existe na humanidade, a Lucy e tantos outros, foram encontrados na Etiópia. Ou seja, o fóssil mais antigo de ser humano foi uma mulher preta. A Etiópia é um dos maiores exemplos de resistência na África. Muitos de nós, né, somos descendentes desse povo, apesar de que às vezes não, porque a própria história da escravização do nosso povo foi uma história que se refletiu apenas a um pequeno trecho costeiro da África, e a própria escravização não reflete toda a história do continente africano. Então, e aí, entrando em outras histórias míticas, eu costumo, quando eu vou falar com os alunos, eu gosto bastante de contar um pouco algumas histórias míticas, como, por exemplo, a história da rainha de Sabá,
que teve uma relação com o rei Salomão, que é citado na Bíblia. Sim. E aí, entrando em outras histórias, tem até uma das histórias que falam que uma história mítica que conta que qual que é o nome, gente? Eu perdi. Onde está a placa dos 10 mandamentos? A Arca da Aliança. Que Salomão entregou a Arca da Aliança para Meneleque I, que foi o seu filho com a rainha de Sabá, que era uma soberana da Etiópia, e que até hoje a Arca da Aliança está na Etiópia, um país africano ali de pessoas pretas. Eu costumo sempre fazer essa relação, porque quando eu falo de Bíblia e de cristianismo, as pessoas se sentem mais próximas. Sim. Então, assim, nós somos descendentes de reis e rainhas, guerreiros e guerreiras, pessoas muito fortes que sobreviveram e construíram muitas coisas. E essa pequena dor, que dói muito, falar de escravização, dói muito lembrar que os meus bisavós, que os meus tataravós foram escravizados e sofreram muito para que a gente pudesse estar aqui. Mas é uma dor, é uma ferida que não vai sarar, que vai continuar doendo, que a gente tem que continuar pondo curativo e lutando sempre, mas que não é só isso a nossa história, que nós não somos somente essa partícula, nós somos parte de algo maior. É preciso reagir, né? É preciso reagir. Agora, olha que interessante. Eu escrevi um livro infantil a pedido de uma empresa que estava com um projeto de leitura e ela queria que eu falasse sobre racismo para crianças. E eu lembro que foi o primeiro livro. Eu não sou escritora, eu sou jornalista. E eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aceitei o desafio. E eu usei essa estratégia. Como é que a gente vai falar de racismo para crianças? Eu não tenho como militar para crianças. Então, eu vou ensinar para ela que ela deve se orgulhar das origens dela. E essa foi a minha linha de raciocínio com relação ao livro. Ele começa com um discurso, inclusive, que nós, mulheres pretas, vivemos muito, que é quando a gente deixa o nosso... Quando a gente... antes do alisamento, eu tive o cabelo natural. E durante esse processo, a gente sabe que a água, ela não entra no cabelo crespo da maneira que ela entra com o cabelo liso. E o livro começava exatamente sobre isso, né? Uma conversa entre crianças brancas e uma criança negra e com relação a cabelo. E ela leva esse diálogo para casa e a mãe decide mostrar a ela quem eram quem eram, né, as ancestrais dela, para que ela tivesse orgulho, e ela leva esse orgulho para a escola, porque a ideia, eu acho que a gente passa por isso. Eu acho que para a gente mudar a mente, a gente tem que ir lá no passado e tentar formatar, na verdade, né? Fazer um reset mesmo da história. Exatamente. Que a gente ouviu para a história real. Sim. Porque a gente ouviu uma história que começou a partir desse povo no Brasil, a partir do nosso povo no Brasil. Mas quem era nosso povo antes do território que brasileiro? Que lindeza! E eu quero ler esse livro, inclusive, viu? Não sei porque não trouxe exemplares pra gente. Não, é isso. E você falando disso, eu até lembrei que durante uma dessas palestras que eu ministrei foi direcionada para servidoras da rede municipal de CMEI, né? Crianças ali de, se eu não me engano, de 4 a 6 anos. E aí uma professora virou para mim e disse assim, eu pentei o cabelo de todas as outras crianças, só que tem uma menina preta na sala que eu não penteio porque é difícil. Então, para não ter o trabalho de desamarrar e depois amarrar de novo, eu não penteio. E aí eu conversei um pouco com ela sobre as questões de afeto, né? Como que essa criança... no próprio ensino, eu contava sobre as questões das africanidades, das rainhas africanas, e as próprias professoras diziam que não conheciam essas histórias, então elas não replicavam isso em sala de aula. E além das crianças já crescerem com a mesma história que nos foi contada, de que nós somos inferiores, porque nós somos pessoas pretas descendentes de pessoas que foram escravizadas, ela já sentia que ela era diferente, que também foi o meu caso só que quando eu era criança, eu associava sempre a pobreza. Eu nunca me colocava no lugar de preto. Eu achava, não, é só porque eu sou pobre. Então, se eu ficar rico, eu não vou passar mais por isso. Mas com o tempo fui percebendo, não é só porque eu sou pobre, é porque eu sou preto. Então, esses afetos que vão nos sendo negados ao longo no ensino, na escola, em casa, né, às vezes pelos nossos pais não conseguirem ali demonstrar afeto. Às vezes a rotina é tão corrida, como eu citava antes, né? A rotina, meus pais eram separados, minha mãe era doméstica, meu pai pedreiro, então eu chegava sempre cansado do serviço, às vezes não tinha tempo nem de conversar, ou às vezes quando tinha conversa era só nos momentos difíceis para ter aquela conversa dura, então assim, o afeto era um pouco complicado. E as pessoas pretas, vamos crescendo com essa falta de afeto, e quando despreparadas, ou melhor, despreparadas não, quando a gente encara esse mundo e percebe o quão difícil é,
muitas vezes nós nos colocamos naquele espaço, vou ficar quietinho aqui porque é muito mais confortável ficar aqui sem falar muita coisa, Sim. do que eu me abrir ou tentar entender a complexidade desse mundo, porque a gente já conhece a dor que é. É. E aí você está falando do epistemicídio, né? E como você reage, né, a esse epistemicídio. Eu acho brilhante, parabéns pelo trabalho. É uma pena que, né, é o professor preto único e o que tem que fazer isso, né, que está fazendo, e aí a lei de ensino, né, a 10.689, ela não é praticada, né, e eu fiquei pensando aqui, você, né, falando disso, da educação básica, dessa transformação da mente, né, das crianças negras no início, né, para elas já se fortalecerem ali, como trabalho e educação, né, estão imbricados, né, eles estão ligados. Que aí quando a Eliane trouxe isso, né, mas está na mente, né? Mas por que fica na mente? Porque a gente cresce nesse ambiente que a professora não quer pentear o meu cabelo, que o meu coleguinha não quer dançar quadrilha comigo. Eu vivi isso. Que a rainha do milho é sempre, né, a menina ali não negra, né? Então, é muito importante a gente olhar, né, para as crianças e parecer assim, a gente, né, tá falando de educação, não, a gente tá falando de trabalho, porque aí quando a gente forma, né, esses corpos e essas mentes para enfrentar e já saberem assim, eu posso, eu consigo, eu mereço, elas não vão achar, a professora não penteia o meu cabelo, então eu vou, né, ser igual a minha mãe, né? Vou ser empregada doméstica mesmo, porque eu sempre estou ali, né? Eu não tenho um destaque, e vai crescendo com esse imaginário, né? Com esse imaginário do que é tornar-se negro, né? E aqui a gente lembra da Neuza Santos também, né? Enfim, é duro. Eu queria pegar esse nexo entre educação e trabalho. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é isso, né, Camila? Assim, não resta dúvida que a escolarização, a educação escolar e universitária prepara para o mundo do trabalho, né, para a atividade econômica. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e a gente pensa, né, o esforço de universalização da educação básica no Brasil continua deixando fora da escola, ou seja, não cumprindo percursos escolares completos, por exemplo, da educação básica. A gente tem uma quebra na infância negra, no ensino fundamental, que não cumpre esse percurso escolar. Depois, no ensino médio, se você pega todos os indicadores, as pesquisas, a turma do nem estuda, nem trabalha, majorada, né, o percentual, junto à adolescência negra. E depois, quando você olha a juventude brasileira, o impacto da variável raça é maior para a juventude negra que está fora da universidade. Com isso, o que quero dizer? Vez que todos os estudos de impacto do nexo escolaridade e renda mostram que para cada ano de escolarização que você tem acima do ensino médio, são $100 a mais de ganho na sua renda relacionada ao trabalho que você exerce. Então, esse nexo educação, subatendimento em educação, em primeiro lugar, né? Mais gente, crianças, adolescentes e jovens fora da escola. Depois, a maioria negra na escola pública, então, além de ser subatendida, é subtratada. E esse subtratamento não é só na relação interpessoal com a professora. É o livro didático, são os conteúdos que não trazem as realezas africanas, a pluralidade, as vitórias da nossa gente também na diáspora no Brasil, etc. Então, todo um que vai fazer o quê? Isso é um déficit constante da população negra em relação à população não negra no Brasil. Menos anos de escolarização. Há um abismo educacional que ele vem se mantendo desde que o INEP vem medindo isso lá na década de 60. Então, esse nexo, né, de uma educação de menor qualidade oferecida para a comunidade negra vai ter um impacto na entrada no mercado de trabalho. Quando a gente teve o debate sobre as ações afirmativas, tinha várias questões. Uma delas, básica, era quebrar em algum lugar o abismo educacional. Era um tópico.
Claro que a sociedade brasileira, o mainstream, né, os veículos de elite, sobretudo na área de comunicação, combateram muito essa ideia. Justamente porque, na visão de quem lutou pelas legislações afirmativas, né, nós tínhamos a ideia que vocês nessa mesa aqui me mostram, que era confundir a operação racial brasileira no mundo do trabalho. Quando você chegar num lugar, não é para as pessoas ficarem sabendo qual é a sua profissão. Ela tem que te olhar e pensar, será que essa mulher é uma desembargadora? Não posso fazer nada de errado com ela, porque... Percebe? Então, assim, esse embaralhamento da operação racial, deslocando esse olhar e esses corpos, é parte desse esforço, inclusive de colocação de negros em outras profissões, ambientes de trabalho, em posições de mando, que não sejam imediatamente localizáveis pelo olhar racializado, sabe? Sim. Camila, então, Eliane, Jonathan, eu acho que também por isso, lutar por educação de qualidade é uma das formas de enfrentar o racismo no mundo do trabalho. Era isso que eu queria dizer. Só que ela não é definitiva, como tudo sobre racismo. Nunca é definitivo, porque o racismo se reinventa. O que acontece? Hoje nós temos mulheres negras com níveis de escolarização maiores que homens brancos. Porém, a população de mulheres negras ainda é a população mais desempregada no Brasil. Para voltar na uberização, na pejotização e tudo aquilo que a gente estava falando. Então, são vários trabalhos, eu acho que, sobre o mundo do trabalho, sobre educação e sobre enfrentar o racismo nesse ambiente. Acho que é sobre isso. É sobre. Você ia falar, Eliane? Não, eu estava observando e pensando, né, sobre você falou a questão da educação, né, e a questão do tempo que o INEP vem fazendo esse levantamento. E o que o poder público vem fazendo ao longo disso? Ok, vem tomando algumas medidas, né? Você, no início da conversa, falou sobre a questão do ProUni. Eu fui bolsista do ProUni. Não paguei R$1 para estudar, a não ser para tirar cópia, xerox, que precisasse, algum livro, mas para a instituição, o Estado pagou a minha mensalidade. E você tem essa questão do ProUni, você tem outras oportunidades, e tem a própria questão das cotas também. Eu ia comentar isso no início e acabou passando batido. Você falou de hoje a universidade ser mais preta. As cotas estão aí para provar isso. É um estudo, também não estou tirando de trás da orelha, né, professora? As cotas raciais existem para isso. Estão mostrando essa mudança de realidade, mas ela ainda é pequena, na minha opinião. Eu acho que é um começo, mas que a gente não tem um envolvimento de fato da classe política, e aí vamos voltar num outro problema. Quem são os políticos negros que nós temos e que estão de fato preocupados em mudar essa realidade? Na hora de eleger, a que a gente recorre? Como a gente escolhe nossos representantes? Então, é um problema muito maior, muito mais complexo, que precisa ser analisado, porque a gente tem um problema lá na ponta, que a gente está falando agora, que é sobre o mercado de trabalho. Mas ele começa com a educação e ele passa por outros problemas até chegar lá. É muito importante isso que você traz sobre representatividade política, Eliane, porque, por exemplo, para ter história da África e afro-brasileira na escola, teve que ter lei no Brasil. Lei que não é cumprida. Para ter lei, teve que ter alguém que tomasse essa iniciativa parlamentar, e é uma lei oriunda do ambiente, da liderança negra na educação. Então, a gente poderia pensar em leis relacionadas ao mundo do trabalho, como tem para o serviço público, concurso, né? Ação afirmativa. Enfim, para o funcionalismo público, os servidores públicos federais. Os estados ainda não têm, os municípios ainda não têm. O que vai fazer com que muitas vezes essa professora se desidentifique da comunidade que ela atende. O corpo do funcionalismo público não reconhece a população que ele atende, porque existe essa seletividade racial na ocupação de espaços ao ter mecanismos que parecem meritocráticos, mas na verdade são excludentes. Então, assim, a tomada de decisão daí eu acho que também é importante
importante, elementos que a gente vinha falando aqui, sobre pessoas negras em profissões, né, e em posições de tomada de decisão nas instituições que comandam o país. Porque aí a gente tem uma nova sensibilidade política também para essas coisas. Porque é isso, uma nação com todos os problemas do Brasil, se não for por força de lei, como que vai ser, muitas vezes, né? Eu não gostaria que fosse, de fato. Quando a gente pensa, é até uma ironia. Nunca houve uma lei no Brasil para a gente estudar a história de Portugal, já houve? Para a gente estudar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, nunca houve. Mas teve que ter uma lei para a gente estudar a história da maioria da população brasileira nessa conexão com o continente africano. Olha isso, sabe? Então, eu acho que tratar sobre o mundo do trabalho e racismo, Camila, acaba que a gente não pode tratar só do tema do trabalho, porque ele tem conexão com todos os campos da nossa vida. Com tudo, né? E a gente está falando, né, desse campo da educação, que tem esse nexo com o mundo do trabalho, e há outras variáveis também, né, como a representação política, né, isso que a gente tem que garantir algumas coisas, e a gente garantiu, né, com forças ali do movimento negro, do movimento político, a lei, né, para o ensino. Tá posta. Agora isso aqui tem que acontecer. Mas como é que está acontecendo? Não está acontecendo. Não está. O que é que a gente precisa fazer mais, sabe assim? É muito difícil, e aí é isso que a Janira chamou a atenção, assim. A gente vai garantindo algumas coisas, o Jonathan tá ali, no esforço dele, às vezes cansa, né? Bota o pezinho ali, para um pouco, se recupera, segue, e aí é um ali, outro ali, e eles estão recriando novas tecnologias, né, de avanço da subalternidade, né, das pessoas que estão à margem da sociedade, que sabemos que a maioria, né, somos nós. Então, assim, a gente tem que estar... É um trabalho cansativo. É muito cansativo, porque a gente tem que estar atento a tudo. A gente tem que estar atento lá na base, na educação básica, e a gente tem que estar atento aqui na ponta, né, do mercado de trabalho e outras variáveis, ali do transporte público, porque impacta também, porque não adianta você ter a bolsa do ProUni, né, e não ter o transporte público para chegar na universidade, não ter garantias de permanência. Ali a gente precisa garantir, né, que a distribuição de bolsas dentro da universidade garanta a permanência daquele aluno na universidade, pra gente, né, não é só dar a bolsa. Então, é muita luta, né? É muita luta. E a questão da lei ela existe. E aí você me falou da questão de cumpri-la. Quem fiscaliza o cumprimento dessa lei? A quem interessa que essa lei seja cumprida. Então, a gente tem esse problema também, né? E aí eu volto na importância dos cargos de liderança, porque eu acho que se você, e me corrijam se eu estiver errada, se você tem um diretor, uma diretora negra, preta ou parda, seja, que tenha essa visão que se tem e que possa brigar, olha, na grade curricular nós vamos colocar isso. Mas aí se você não tem, você tem, não interessa a ela o cumprimento disso, porque hoje em dia é muito bonito falar que é antirracista, e eu falava disso num outro trabalho que eu tive. Eu tinha uma colega, companheira de trabalho, e ela superficialmente abraçava todas as pautas raciais que eu vendia para a TV, e ela gostava de expor, e aí um dia eu brinquei com ela, eu falei, vamos fazer um exercício de troca? Se eu fosse escolhida para estar no seu lugar e você no meu, você gostaria? Você cederia seu espaço? Porque ela era apresentadora. Falei com ela, você cederia seu espaço para que eu o ocupasse? E ela não estava disposta a fazer isso. Então, a gente tem muito isso. A gente tem a superficialidade do antirracismo. Eu sou antirracista, desde que isso não esbarre no meu calcanhar. Ah, mas espera aí. E, inclusive, a própria questão das pessoas que são anticotas tem a ver com isso. Ah, eu quero que o negro se forme, que ele cresça, mas desde que ele não ocupe o lugar do meu filho na universidade, que é, inclusive, a falta do entendimento do sistema de cotas. Mas é isso. Eu quero que o mundo seja
é mais igualitário, mas desde que não mexa comigo, não mexa com o que eu conquistei, não mexa com o espaço que eu tenho. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. Por isso a importância de se ocupar esses espaços, de ocupar... Eu passei por 3 empresas diferentes. E em 2 delas, eu venho como a repórter negra da instituição. E quando eu estou nas ruas, as pessoas na minha cidade, quando eu trabalhei lá, elas sempre associavam a minha imagem à imagem de uma antiga repórter negra que passou pela emissora há 30 anos atrás. Então, assim, eu tinha uma repórter que teve lá, eu tive um hiato de 30 anos e tem eu. E aí as pessoas falam, olha, você parece com a Lívia Calmon. E de tanto elas falarem, eu falei, deixa eu ver quem é a Lívia. Gente, eu não tenho nada a ver com a Lívia. Mas as 2 são mulheres negras. A não ser a cor da pele. A não ser a cor da pele. Lívia é totalmente diferente, fisicamente completamente diferente de mim, mas a cor da pele era igual. E eu saio desse lugar, vou para uma outra empresa para preencher uma lacuna. E, obviamente, não questionando a minha competência, porque eu parei com isso, de questionar se eu deveria estar naquele espaço. Eu vou para preencher uma lacuna que também... eu nem lembro quantos anos isso tinha acontecido. E quando eu encontro com essa repórter negra que tinha passado por essa empresa há muitos anos na rua, ela me pergunta, e aí, estão te tratando bem lá? Porque na minha época não era assim. E aí a gente percebe uma mudança, um movimento de mudança de mente da chefia, que ainda é uma chefia branca, mas é um movimento de mudança de mente para tentar... vou romantizar, para tentar dar oportunidades, mas vou criticar também para ficar bonito na fita, para falar, legal, eu tenho uma repórter negra na minha equipe. Então, eu venho para esse espaço no meu estado e ocupo essa posição e as pessoas, e sempre a referência, nossa, ela é a única repórter negra da TV, olha, ela veio depois de tanto tempo da outra. E aí eu saio do meu estado e venho para um outro estado com essa missão. E aí, chegando aqui, eu descubro que outras pessoas também já tentaram ocupar esse cargo há anos atrás, em outras gestões, e não conseguiram porque não tinham perfil de repórter. Qual é o perfil de repórter? Tem um perfil? Num país tão plural? Tem perfil de repórter? Tem um perfil para se trabalhar ali, sendo que o Brasil é tão miscigenado e plural? Então, assim, é complicado essa questão. E eu trouxe, estou trazendo a minha realidade para a mesa, mas sei que também faz parte da realidade de vocês. Mas é uma situação delicada e que tem que ser falada. E, inclusive, eu não parabenizei, mas já quero parabenizar exatamente por levantar essa questão, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente, nesses lugares, levanta essas pautas. E às vezes com um pouco de dificuldade, não foi sempre, eu não tenho facilidade sempre de levantar pautas racistas no ambiente contra racismo, na verdade. No ambiente de trabalho, não. Eu ainda esbarro no isso da audiência. As pessoas querem saber sobre isso. Então a gente, mesmo querendo lutar, mesmo lutando, a gente ainda esbarra nesses muros, eu diria, nessas muralhas que às vezes eu não tenho força para derrubar, eu não tenho como derrubar o poder da audiência. Então, se eu tenho uma pauta que eu considero legal, mas eu não consigo empurrar essa muralha e quebrar isso, ela não vai. E por isso a importância, do antirracismo, não ser só das pessoas negras, A gente estava conversando na orientação passada, uma colega branca, e está fazendo um estudo de uma marca negra, enfim. E aí veio o questionamento para ela, Ora, por que você, branca, quer estudar sobre essa marca de pessoa negra? Acho que não é certo, porque você não tem lugar de fala. Opa, peraí. O que é isso? Lugar de fala? Que a gente já comentou aqui também, Só as pessoas negras podem falar de questões relacionadas à população negra, as formas de expressão do racismo, Caramba, a Eliane está aqui dizendo, ela é a preta única na televisão. Eu imagino que, para uma reportagem para televisão tem uma reunião de pauta, Sim.
Você é a única negra ali, tá colocando, mas tem outras pessoas em sua volta. Na verdade, Camila, eu, sobre racismo em geral, né? Acredito que a gente deveria terceirizar para quem começou. Eu sempre falo isso também. a minha Racismo não visão. foi criado por nós. É a minha visão e a minha abordagem. Ótima colocação. Entretanto, ele foi criado para reservar vagas, privilégios. É por isso que alguém pode te dizer: eu não quero que um negro ocupe a vaga do meu filho, ou como disseram para mim em debate: professora, não acha que os negros vão roubar a vaga dos nossos filhos na faculdade de medicina? Porque na mente das elites, as boas vagas pertencem a elas. Sim. Não são vagas públicas do Estado para a sociedade, que deve ser debatido com a pluralidade. Então, eu acho que lugar de fala não é lugar de cala. Eu acho que o protagonismo da luta antirracista é de quem se coloca como protagonista, e acho que há repertórios, há léxicos, há marcas, há debates. Então, eu, por exemplo, considero que uma pessoa branca ela pode fazer muito. Eu vou dar um exemplo do cotidiano. Numa mesa de restaurante em que ela está entre os seus e aparece uma piada racista. Uhum. Eu acho que é diferente de, por exemplo, querer dar palestrinha dentro da comunidade negra, Sim. sabe? Então, eu acho que há lugar para todas as pessoas, e acho que as pessoas não negras, elas têm um papel fundamental, inclusive porque o racismo é um sistema de privilégios, de castas, que favorece essas pessoas. Mas para mover realmente essa alavanca, essas pessoas vão precisar compreender que nós precisamos de uma sociedade de direitos, oportunidade e cidadania, e não de privilégio para alguns e desvantagem para outros. Agora, convencer sobre isso, gente, aí eu acho que já é outra pauta. Por falar em pauta, né? Pois Falando é. em reunião de pauta. E aí, a Eliane tem que ficar fazendo esse papel ali sozinha de convencimento, né? Que a audiência não vai cair. Sim, E sim. etc, né? É exatamente isso. É lutar contra um sistema. Porque esse assunto interessa a quem? Interessa a que público? O público que está interessado nesse assunto está assistindo TV? Então, eu falo que a gente esbarra em muitas questões, né? E eu estou usando a gente porque eu estou falando em nome dos jornalistas pretos que eu conheço e que também vivem essa mesma situação. A gente tem essa dificuldade e principalmente quando você é o único no lugar. E aí hoje eu vejo na empresa que eu trabalho um movimento muito maior com relação a isso, porque eu tenho a mim, de mulher negra, tenho um colega que é homem, um homem preto, e dentro da produção essa realidade já começou a mudar, dentro de um sistema já começou a mudar, e a gente precisa disso. A gente precisa, só que mais do que pessoas pretas nos espaços, a gente precisa de pessoas pretas que entendam o que é racismo. E que sejam realmente, de fato, dispostas a entender, a lutar e falar sobre isso nos espaços. Porque acho que foi você que falou, né, Camila, sobre a questão do não querer ser maltratado, eu não quero sofrer. O não sofrimento, e quando você falou isso me veio à mente a questão dos jogadores de futebol, que eu já vi uma entrevista de um deles dizendo que ele não queria se casar com uma mulher negra, porque ele não queria que os filhos sofressem o que ele sofreu. E eu não vou entrar no mérito da discussão da resposta que ele deu nessa entrevista, mas a gente vai falar sobre essa situação. Muitas vezes a gente se encolhe e se fecha exatamente para não ter que sofrer, para não ter que entrar numa luta, para não ter que se desgastar ainda mais, o que já é tão desgastante. E assim, você falou que, né, as pessoas falam, será que essas pessoas vão estar em casa para assistir essa pauta? Que não estejam, porque elas estão lá no navio negreiro do Eixão, elas estão lá ralando no Uber, que não estejam. E não é elas que têm que assistir, não, porque elas estão vivendo isso na pele. Outras pessoas têm que assistir, porque o letramento racial não é só para as pessoas negras, é para a sociedade brasileira. Igual a lei de ensino, não é só para a criancinha negra. É para toda a comunidade escolar e o ano todo. Não é só no Novembro Negro. É um tema que ele tem que ser transversal, né, a tudo. Então, que não estejam assistindo, não tem problema.
O letramento racial é para todos. E aí, Camila, eu acho que a gente entra de novo no tema da colocação de negros em espaço de tomada de decisão. Porque você tem isso nítido. Eliane tem isso nítido porque são pessoas bem posicionadas para tomar decisões numa sociedade pluriétnica e multirracial como é a nossa. Sabe? Eu acho que é sobre isso, não é a ideia do lugar de fala, que é um lugar social, quando esse lugar ele é ocupado para tomar posições sem levar em conta essa pluralidade que nós estamos conversando aqui, a gente tem as consequências disso na vida social, novamente em estado de negação em relação ao racismo, novamente em estado de desentendimento sobre a centralidade dessa pauta e sobre uma estratégia necessária em todos os espaços públicos de conversar sobre isso para mudar o estado de coisas. Mas eu queria comentar isso. Nós vivemos numa sociedade que ela também é herdeira do desprezo pelo trabalho e, consequentemente, pelos trabalhadores. Sabe? Eu me interesso muito por história, então estava interessada sobre a participação dos negros na história da música brasileira, sabe? E aí eu fui voltar, né, estudar, ler autores. As pessoas que colonizaram o nosso país, descendentes de europeus, elas tinham vergonha de fazer ofícios, trabalhos em que a pessoa andava com seus instrumentos de trabalho na rua, caixa de ferramenta, etc. Os músicos andam com seu instrumento de trabalho para os seus locais, né? Então, na verdade, além do talento, a oportunidade se colocou, né? Ninguém queria sair com instrumento de trabalho na rua, então pessoas talentosas negras tomam esse instrumento, aprendem e se tornam, né, músicos, enfim, né, num país que tem Gilberto Gil e Emicida, ou Mano Brown e Lued Luna, só para ficar em 4 exemplos, né, básicos, assim, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa camada trabalhadora, eu queria dizer isso, sabe? Sim. A ideia do desprezo pelo trabalho é também a ideia de uma nobreza que teria vindo com os portugueses. Quando você estava falando dos nobres africanos, Jonathan, eu ia dizer disso, sabe? Nós temos uma certeza histórica, historiográfica. Aqui no Brasil teve nobreza, porque nobres africanos vieram. Sim. Agora, português só veio, era prisioneiro, era defenestrado da sociedade local lá. Então, se tem uma camada que pode dizer que tem descendência nobre aqui, indígenas, estão aí até agora, os tuxaus, os caciques, e a comunidade negra. Então, para falar de dizer que a gente não ocupa esse lugar de ter vergonha de ser quem somos, porque arriscamos, não sabemos porque os portugueses estragaram os registros arquivísticos sobre as nossas famílias, mas arriscamos poder ser descendentes de nobres ou de trabalhadores e está tudo bem, porque a gente quer uma república democrática, né? Tá tudo bem sobre isso. Mas a gente pode ter essa convicção e essa nitidez de que, por exemplo, dos nossos colonizadores, não veio para cá ninguém nobre. Existe um livro, Ser Nobre no Brasil, vocês podem analisar. Tem 8 pessoas de baixa extração da nobreza com títulos comprados que vieram para cá, antes de 1808, com a chegada da família real, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso é, para enaltecer o tema do trabalho, um país que despreza o trabalho e os trabalhadores, porque a nossa camada trabalhadora ela é identificada com essa camada de ofícios, de músicos, de ferramenteiros, serralheiros, e tá tudo bem sobre ofícios e artes, eu vou chamar assim, né, sobre os fazeres dos trabalhadores médios urbanos, os agrícolas, o trabalho doméstico. Eu sempre comento, para falar ainda sobre o trabalho doméstico, porque esse é um tema que me mobiliza muito, não apenas pelo que nós trouxemos aqui, por ser um trabalho de mulheres negras, por ser mal remunerado, por não ter direitos, não apenas por isso, mas porque ele é um tema que pode produzir igualdade para as mulheres como um todo, se ele for discutido no Brasil, sabe? Porque ninguém quer fazer o trabalho doméstico, porque é duro lavar e passar roupa, é duro ter a comidinha pronta todos os dias. Essa conversa, na verdade, ela é terceirizada para mulheres negras para salvar casamentos brancos, médios e altos, porque o homem branco brasileiro não sabe lavar uma cueca, não. Sabe? Então, desprezo sobre o trabalho é sobre isso. Eu não desprezo o trabalho, eu sou filha de trabalhadores, eu carrego o ethos da classe trabalhadora, eu tenho orgulho de trabalhar e, por meio do meu trabalho, transformar o mundo. Eu sou professora e, por isso mesmo, eu sempre falo, quando a gente está falando do trabalho doméstico, mas você despreza o trabalho doméstico de modo algum. Se alguém me der a mesma jornada que eu tenho agora, com o melhor salário,
para fazer trabalhos domésticos, eu faço lindo. Inclusive, eu tenho habilidades para isso, sabe? Cozinho bem, sei arrumar uma casa linda, cuido de roupas bem. Não é sobre o desprezo pelo trabalho, sabe? Eu acho que a gente precisa elogiar o trabalho como capacidade transformadora sobre o mundo. Nós precisamos continuar entendendo que nós somos classe trabalhadora e que a natureza, ela só se torna riqueza quando ela é transformada pelo trabalho, como ensina certa teoria. Não tem riqueza sem trabalho, sabe? Então, quando a desigualdade ela sobrevém contra a classe trabalhadora, isso deve nos revoltar e indignar todos os dias, porque não é justo. Estamos falando de justiça social. O seu povo trabalhar todos os dias e precisar, como a gente vê às vezes por aí, catar no lixo para comer, sabe? Então, eu queria aproveitar o 20 de novembro para também fazer o elogio do 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Aproveitar o Novembro Negro para honrar a memória dos nossos ancestrais que, como cantou a Elza Soares, construíram esse país no braço. No braço e na raça, né? E tiveram as histórias apagadas, né? E ainda tem as histórias silenciadas. Eu fiz uma reportagem na minha cidade sobre isso. Quem são as pessoas que construíram a minha cidade, né? Juiz de Fora. E eu me lembro de ter percorrido vários lugares em busca de documentos, de informações, e em um desses lugares eu encontrei um livro. Na Biblioteca Municipal. Esse livro ele tem registros de compra e venda de pessoas negras e de propriedades, né? Como se essas pessoas fossem propriedades dos senhores, né? E eu vi ali nomes de crianças, fulano 2 anos, fulano tantos meses. Você pensa, era uma desumanização e era uma objetificação dessas pessoas, como se elas fossem propriedades. E a minha cidade, ela tem, como toda a história do Brasil, história de outros imigrantes. E eu cresci com a história de que os alemães abriram o caminho até a minha cidade. E construíram a estrada real, enfim. E eu começo a olhar registros de quando isso começou e eu falei, não foram os alemães. E tem um trecho lá, inclusive, que ele ele tem muitas pedras e parecem que foram talhadas mesmo à mão, e foram. Não foram os alemães que talharam aquelas pedras à mão e abriram aquele caminho de pedra, no meio da pedra, na mão, sabe-se Deus com quais instrumentos e a custo de quais vidas. Eu contei a história de um homem que foi escravizado e fugiu numa tentativa de escapar dessa situação e foi capturado e ele foi morto em praça pública. A praça tem o nome dele como homenagem. Aí vocês me perguntam, o que tem de homenagem nessa praça? Nem o busto, nem uma placa. Aliás, para não ser injusta, tem uma placa apagada, que foi aí que eu descobri que era uma suposta homenagem por ele ter morrido em praça pública nessa situação. E aí você tem essas histórias silenciadas, você tem a história não sei se você vai se lembrar, você já esteve lá, né? Mas a gente tem a história da família alemã, que tem uma história muito forte com a minha cidade. Ela tem a família Halfeld, e ela tem nome de praça, tem nome de rua, tem homenagem de todas as maneiras. E ele foi um dos maiores donos de escravos da região, que inclusive fazia questão de exibir. As fotos que eu consegui para contar essa história é porque ele colocava todos os escravizados enfileirados e fazia foto, que era uma maneira de exibir mesmo a riqueza, era a propriedade que ele tinha, era aquela. Então ele tinha uma foto, e ali tem mulheres, tem homens, jovens, mais velhos, crianças, bebês, todos ali que eram propriedade desse homem, e que a cidade não se cansa de enaltecer a história da Alemanha na cidade, tanto que tem um bairro alemão, fala da imigração alemã, tem a festa alemã que é realizada lá, mas quem são as pessoas? Onde está a história das pessoas que construíram essa cidade de fato? De verdade, né? Então tiveram essa história silenciada, apagada, queimada, e ainda hoje a gente vive
sofrendo mesmo, né? A palavra talvez sofrimento não seja pesado para isso. A gente sofre com o apagamento dessas histórias. Nosso povo, nossos ancestrais construíram esse país. Sim. À custa de sangue, corpos, né? Inclusive corpos que nem chegaram até aqui, que ficaram no mar. Né? Uma violência tão brusca que inclusive mudou a rota dos tubarões para se alimentar, né? E histórias que ninguém, se nós não buscarmos, se nós não reescrevermos, se nós não contarmos, fica no esquecimento. E a Eliane foi falando desses achados, né, que ela foi buscar, e eu estava lembrando aqui que as preposições, né, da e de, você tinha falado antes que a gente vai buscar a nossa história, quem são nossos ancestrais, e é isso, né, as preposições da e de diz que a gente eu me chamo Camila Santos da Silva, né, então que eu pertenço àquela família da Silva, né, é daí que vem, né, Maria de Jesus, né, pertence à família de Jesus e que são sobrenomes em sua maioria, né, portugueses. Sim. Né, em sua maioria portugueses. Aí é isso, se a gente for buscar a nossa história, a gente encontra isso, de quem, né, os meus ancestrais, a quem os meus ancestrais pertenciam, né, mas não o que eles fizeram. Né? É isso. É o epistemicídio, e acho que a gente tem que reagir, né, a gente tá aqui o tempo todo falando, reagir contra esse epistemicídio, seja na educação, né, seja nos meios de comunicação, seja nos movimentos sociais, né, na academia, né, com as pesquisas que estão sendo produzidas, para a gente poder fazer esse caminho, esse trajeto que a gente conversou aqui, né, da educação para o mundo do trabalho, e entendendo o mundo do trabalho como um todo, né, não só as posições de destaque, não só as profissões de nível superior. Eu acho que é uma coisa que o nosso país perdeu muito também, que é a educação de nível técnico, né? Porque é o que a gente falou aqui, todo trabalhador é importante, todo trabalho é importante para a produção de riqueza nesse país, né? A gente precisa estar todos juntos. Se eu sou professora e preciso sair da minha casa para educar as crianças e passo o dia inteiro na escola, eu preciso de uma pessoa cuidando da minha casa que está trabalhando. Então, a gente não é uma questão de menor valor, de exploração, né? É uma questão de colaboração mesmo, né, de ajuda, porque todas as profissões são necessárias, né? Então, são coisas que a gente tem que retomar nos espaços que a gente está, e é importante, né, as posições, né, de destaque, ainda que sozinho, ainda que sozinha, às vezes a gente cansa, né, e volta ali a lutar, mas só a luta muda a vida. Camila, eu concordo com você, só a luta muda a vida. Eu queria voltar também uma casa em relação aos cuidados das crianças que você trouxe. Pensar muito, porque a gente privatiza muito a vida social nesse país e entende que as crianças são uma responsabilidade daquela mãe, então ela que lute, ela tem que encontrar alguém. Nem o pai muitas vezes é responsabilizado. Na verdade, eu penso muito em termos de ambientes públicos compartilhados, sabe? Um ambiente pedagógico, lúdico, protegido, onde eu possa deixar minha filha. Eu tenho uma filha. Lavanderias públicas, comunitárias, coletivas, é uma irrealidade no Brasil. Não tem onde lavar roupa. Você tem que fazer isso de forma privatizada. Tem países que têm né, restaurantes coletivos, comunitários, restaurantes cidadãos, onde as famílias possam ir se alimentar. E com isso, tirando essa carga do trabalho doméstico dessa mãe trabalhadora, sabe? Eu queria muito voltar nesse ponto, porque aqui no Brasil o tema do trabalho doméstico ele é tão encerrado numa cápsula de terceirização para as mulheres negras que a gente nem conversa sobre isso para a gente pensar quais seriam as possibilidades coletivas. É um tópico. E também voltar uma casa em relação a salário, né? Você falou, eu posso, né? Se eu tiver essa condição,
contratar alguém para fazer algum tipo de trabalho doméstico. Qual é a nossa questão? Esse país aqui, ele é tão desigual, que a gente não tem lei que vede a diferença salarial, aprofundando desigualdades. Isso para nós é até surreal, sabe? Não deveria o servidor da limpeza pública ganhar um pouco mais aproximado dos médicos, porque todas as profissões são dignas e assim como é importante fazer cirurgias, é importante que as ruas sejam limpas? Há países que têm esse tipo de lei e têm mais igualdade no mundo. Existem países assim. Se os profissionais de serviços gerais não limparem a sala de cirurgia, a cirurgia não pode acontecer, né? Sim. Sabe, a professora que dá aula pro filho do empresário, ela merece ser respeitada por essa criança. Ela não merece ser desprezada por essa criança. Sabe? Minha professora é estilosa, ela foi no teatro, minha professora viajou para Bali. Minha professora foi para Fernando de Noronha. Por que não? Isso, na cabeça do brasileiro, acostumado com a ideia de privilégio e desigualdades, estamos falando de quê? Estamos falando de igualdade, que é a base da democracia burguesa. Não estou nem falando de socialismo, nem de revolução, não. Eu estou falando dos ideais que estavam já na Revolução Francesa, sabe? Então, eu acho que há um tema gigante para a gente falar de trabalho como promovedor também de maior justiça social e redução de desigualdades, sabe? Eu queria compartilhar isso com você. Eu acho que isso ajudaria muito, muito a vida das mulheres negras, por exemplo, em Goiânia, né? A gente tem 8 mil crianças fora da educação infantil. Essas 8 mil mães estão fazendo o quê? Eu que sou mãe, penso, quando eu preciso ir gravar um podcast, minha filha precisa estar num lugar seguro, senão não vou. Sabe? Então, a proteção da infância é também a promoção de maior autonomia, liberdade, participação político-social para as mulheres também, sabe? Certo. Gente, a gente tá partindo para o final, né, do nosso podcast. Eu queria que vocês fossem, né, fazendo as reflexões finais sobre tudo isso que a gente conversou e sobre o grande tema que a gente está discutindo, que é o racismo no mercado de trabalho. Já dizer que foi uma tarde espetacular estar ao lado dessas mulheres maravilhosas, compartilhando e aprendendo cada dia mais. E dizer, né, que tudo isso que a gente disse e refletiu sobre o trabalho, educação, né, sobre os desafios das pessoas pretas, das pessoas negras, né, para o trabalho, perpassam por termos representatividade nos ambientes de poder. Porque alguém está decidindo pela gente. Né? Nós somos... E aí passa por todos os pontos que a gente disse sobre a prisão mental, né? Que chega a época das eleições, né? Quem são, por exemplo, Goiânia, quem são as pessoas negras que foram eleitas vereadores? E se são negras, pretas, elas se reconhecem nesse lugar? Né? Gente, porque muitas vezes só a cor da pele não adianta. Tem muito preto que acha muito preto que ama branca, como... Né? Tem muitos negros, se a gente for olhar, talvez tenha uns 3 lá que são negros, mas nunca tocaram no assunto, porque não se reconhecem nesse lugar. Então, assim, da importância da gente se unir enquanto pessoas pretas, né? Para valorizarmos a luta das pessoas que estão ao nosso lado e que pensam como a gente. Para que nós tenhamos esse poder de decisão. E mais uma vez agradecer por estar aqui com vocês, pelo convite. E dizer que estamos sempre à disposição aí para poder colaborar nas discussões. E aí, só vou fazer um comentário rápido aqui da sua fala, Jonathan, que é preciso estar atento e forte, né? Sim. Porque é isso, eles estão usando também isso, né? Sim. Para se como é a nossa luta, né? A gente tem que estar até vigiando se essa galera, né, tá dizendo que é negro para pegar as cotas ali do partido, as cotas nas universidades, né? Atento e forte sempre. Eu também quero agradecer a participação aqui, foi maravilhoso. Eu ficaria aqui mais 5 horas, assim, só acompanhando, aprendendo, foi uma tarde de muito aprendizado. E dizer que complementando, né, o que o Jonathan disse, eu acho que a gente passa por várias questões, inclusive da representatividade, e deixando bem claro que quando a gente está falando da falta de pessoas nesses espaços, a gente não está culpando ninguém, né? Porque às vezes a pessoa que está lá, ela acha que é culpa dela. Não, a gente só está convidando essa pessoa a se unir, a dar as mãos para nós e lutar essa luta junto com a gente. Então, a pessoa não negra, ela não é inimiga. Nós não estamos aqui
criando essa inimizade. Nós estamos aqui chamando essa pessoa para refletir sobre tudo que a gente falou e refletir exatamente sobre isso. Vamos caminhar junto? Vamos mudar essa realidade? Se a gente pode melhorar isso, vamos melhorar isso de forma coletiva, já que o racismo não foi criado pelos negros e não é um problema do negro. Eu sempre falo isso também. Você falou sobre a questão da sua... eu não sei se é sua amiga? Que estava com o estudo da empresa. Sim, sim. Eu falo isso, o racismo não foi criado pela gente, então é uma luta de todo mundo. O branco também tem que lutar contra o racismo. Ele também tem que lutar contra esses privilégios que pertencem a ele por direito. E eu digo entre aspas, porque o direito ele não foi um direito conquistado, ele começou como se fosse um direito. Então que as pessoas entendam isso, e principalmente os empregadores, que a gente sabe que ainda mantém essa sistemática de a maioria empregadora branca. Então o empregador que é branco, vamos tentar mudar essa realidade dentro da empresa? Vamos começar a falar mais sobre isso dentro da empresa? Vamos começar a conversar com os funcionários sobre isso, a abrir espaços para esses funcionários sobre isso e ouvi-los. Não só abrir espaços, porque a gente sabe que muitas empresas abrem esses espaços, mas ela não ouve os funcionários. Ou ouve, como dizia minha mãe, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então, eu acho que é bem isso. E agradecer mais uma vez. É isso, né? Não é só abrir o espaço, é preciso reconhecer, né, a magnitude, o conhecimento das pessoas pretas nos espaços, né? Reconhecer, e é reconhecer com remuneração, com cargos. Exatamente. Sim, a gente quer mais, a gente quer muito mais, né? E aí, só finalizando, desculpa até te interromper, com relação a oportunidades. A gente falou sobre isso, mas só para deixar claro, às vezes a pessoa negra, ela é muito mais capacitada, mas falta essa oportunidade a ela. E aí um dia a minha virada de chave foi essa. Eu olhei para uma colega loira e disse, ela acabou de formar. Por que ela se sente tão segura nesse espaço e por que eu me sinto tão insegura se eu já tenho quase 10 anos de formada? E aí foi aí a minha virada de chave e eu comecei a pensar, se ela está lá, inexperiente, certa e segura do que ela está fazendo, eu também posso, porque eu tenho experiência. Incrível, né? Incrível essa tarde. Eu sou super agradecida, Camila, pelo convite, pela possibilidade do diálogo aqui. E queria dizer isso, né? Só é possível transformar o mundo do trabalho no Brasil se a gente quebrar o racismo, né? Então, você está inteiramente coberta de razão. E, portanto, receba minhas congratulações por propor esse debate e muito sucesso, êxito para você, para vocês. Obrigada. E vamos com a nossa gente, porque o futuro é ancestral, né? Então, nós estamos nele, com certeza. Nós estamos nele. Quebrar o racismo, quebrar o capitalismo, a revolução. Então, gente, esse é mais um episódio no nosso do videocast da Reaja. Espero que tenham gostado. Quero agradecer também ao Jonathan, a Eliane e a Janira. Foi uma tarde rica, de muito aprendizado, de muitas, né, reflexões coletivas, mas individuais também, né? Eu me transformei também aqui nessa tarde. E muito obrigada. Quero agradecer ao Fabrício, né, o presidente do sindicato, que é essa pessoa que oportuniza também, né, que a gente faça esse debate aqui e que reconheça, né, os saberes, né, das pessoas dentro da instituição. Então, muito obrigada ao sindicato. E é isso. Tchau, tchau.